dar tudo certo. Boa tarde a todos e a todas. Nós vamos dar início agora à nossa segunda parte do minicurso Noções Básicas de Libras e o Contexto da Pandemia. Para os que estavam aqui no dia de ontem, bom retorno, né, à nossa sala, e para os que estão como o primeiro dia, né, a professora Elaine Dias, professora Rosilene Sena e eu sou Ítalo Romo. Vamos passar aí 2 horas juntinhos, aprendendo um pouco mais, discutindo um pouquinho sobre a temática da língua brasileira de sinais, obedecendo a seguinte pauta. Para o segundo dia, nós vamos trabalhar a questão do aspecto histórico da educação dos surdos, né, falar da filosofia educacional deste público. Em seguida, abordaremos as questões dos aspectos atuais na educação dos surdos em relação ao contexto da pandemia. E logo em seguida, vamos tratar da parte prática, né, da língua brasileira de sinais, contextualizando sinais relacionados a disciplinas, números e alguns sinais do vocabulário desse contexto de pandemia. Bom, nós vamos dar início fazendo uma discussão a respeito das filosofias educacionais sobre a educação do surdo, né? Que a gente vê que hoje ainda a comunidade surda ainda luta por uma educação de qualidade, né? Para eles também uma educação inclusiva, né? Então, os primeiros educadores que se preocuparam com a educação do surdo, eles surgiram na Europa por volta do século XVI, né? Nesse momento, se acreditava que o surdo foi nesse momento que começaram a se acreditar que o surdo precisaria ser educado também. Até então, não tinha uma preocupação voltada para a educação desse surdo, pois o surdo ele era visto como uma pessoa que é como se ele fosse uma pessoa doente, anormal, até mesmo eles usavam termos que era uma pessoa que nasceu com defeito, que não era humanizado, né? Ele era visto dessa forma, de forma bem dura mesmo. E nesse momento que começaram a educação para o ensino da educação do surdo, ela primeiro iniciou-se com a preocupação de educar os surdos filhos da família da nobreza, né? Os surdos filhos de famílias nobres, né? Foi primeiro a preocupação voltada para eles. Por quê? Porque a partir do momento em que eles recebiam a educação, é que eles acreditavam que eles iam passar realmente a ser humanizados, né? E a primeira filosofia da educação foi pensada na questão do oralismo, né? Era voltado para fazer com que esse surdo falasse, né? Por que falar? Porque eles acreditavam que através da fala ele ia ser considerado como realmente uma pessoa humanizada, né? E dessa forma eles iam ter acesso aos direitos civis, né? Até mesmo casamento, entre outros direitos civis, eles só iam ter direito a partir do momento da fala, que eles iam ser considerados realmente como uma pessoa que tivesse acesso a esses direitos, né? Então, essa questão do oralismo foi uma fase muito difícil, porque que foi a primeira educação que já surgiu para eles, era uma forma que eles queriam a todo custo que eles falassem, né? Então, eles eram amarrados às mãos para que eles não pudessem usar os gestos, eles eram, às vezes, castigados para que eles se esforçassem a falar, né? Então, essa educação ela era abordada pedagogicamente, ela foi ganhando mais força a partir do Congresso Internacional de Professores. Esse congresso foi realizado em Milão, em que a maioria dos professores que, na época, começaram a ver a questão da educação do surdo, eles acreditavam que a maneira melhor para o surdo ser educado era usando a fala, né, para que ele pudesse se comunicar. E aí, ele foi conhecido, essa parte do oralismo, o surgimento do oralismo, foi conhecido como a partir do Congresso de Milão, né? A partir desse congresso, foi
a maioria das escolas oficiais, elas pegaram como a forma filosofia da educação oficial a questão do oralismo, que ele era utilizado treinamento, ele era utilizado sempre visualizando a questão somente da fala, né? Porque para eles, o que eles levavam em conta na questão do surdo era a questão dele falar. Para ele, se ele falasse, mesmo que não conseguisse se comunicar, eles já estavam satisfeitos. Eles não levavam em conta se essa fala estava proporcionando uma educação ou uma comunicação entre surdo e o surdo, ou o surdo e o ouvinte, mas o fato dele repetir algumas palavras, eles já estavam satisfeitos com ele, porque para eles era como se estivesse corrigindo o defeito que eles acreditavam que a pessoa surda possuía, né? E aí, com o passar do tempo, pelos anos já 70, eles foram vendo que não dava para levar a educação por esse lado, porque eles foram vendo que, na verdade, ele falava, mas não havia a comunicação de fato. Eles simplesmente treinavam certas palavras, frases, mas não teria a educação, a comunicação de fato, né? Então, por volta de 70, chegou até o Brasil a filosofia educacional utilizando a comunicação total, né? Aí ele ia usar todo e qualquer recurso que proporcionasse uma forma de comunicação. Quer dizer, ele já tinha uma abertura maior, ele poderia usar a fala, mas também poderia usar os gestos, né, para que pudesse comunicar, e foi aí também que veio o surgimento da língua de sinais, né? A gente observa também que já nesse período da comunicação oral, já foi um grande ganho para a comunidade surda, porque o surdo ele já era visto não só como o déficit de audição, mas ele também já era visto também como por trás da surdez, ele já era visto que existia um sujeito ali e que esse sujeito ele compreendia o mundo e as relações sociais de forma diferente do ouvinte. Então, a volta de 80, que ainda não era aquilo que resolveria a questão da educação do surdo. O surdo ainda não conseguia ter uma educação ainda de forma inclusiva, porque ele não tinha ainda, por exemplo, que hoje a gente ainda tem um pouco dessa comunicação visual. A maioria das escolas, eles também ainda não têm ainda educação bilíngue, que nos anos 80 o desejo e a luta do surdo já foi por uma educação bilíngue. O que era essa educação bilíngue? Essa educação bilíngue já seria uma educação que levava em conta a língua de sinais como primeira língua para o surdo. E que a língua oficial do país em que ele vive já seria tida como a segunda língua. Então, a escola idealizada no bilíngue, a educação idealizada, é uma escola em que todos os funcionários, professores, ele domine a língua dos sinais. Então, ele é ensinado, alfabetizado com a língua dos sinais e tendo a língua oficial do país como segunda língua e não como a primeira língua, né? Então, é essa a escola que hoje a comunidade surda ainda luta para que eles tenham acesso, que é uma escola em que acreditamos que eles tenham direito, para que a educação deles seja melhor e de mais qualidade. Então, temos aí uma reflexão acerca das filosofias educacionais relacionadas à pessoa surda. Como a professora Elaine colocou, respondendo a dúvida aí do Laelton, né? Parece que é Laelton. E essas filosofias, na verdade, elas não se restringiram ao espaço brasileiro, né? Elas são mundiais. E elas também acabaram acompanhando parte da história dos surdos no nosso território brasileiro, né? Agora, como parte da segunda parte dessa discussão nessa tarde,
A gente vai falar agora dos aspectos atuais na educação dos surdos em relação à pandemia. A professora Rosilene traz aí um contexto linear, né, da parte histórica dessa filosofia da educação dos surdos, e dentro dessa construção agora da discussão relacionada aos aspectos educacionais e ao contexto em que se insere a questão da pessoa surda, nesse momento diferenciado da pandemia, em especial aqui no Brasil, a gente vai trazer algumas pautas, né? Inclusive, quem sentir vontade de interagir pode fazer essa interação, onde a gente vai trazer algumas abordagens, né, de temas que foram recorrentes, que foram mencionados na mídia, em sites de notícia, e que acabaram repercutindo e trazendo essa discussão. Porque o que acontece, até por questão de sobrevivência, as pessoas costumam, vamos dizer assim, que absorver aquilo que lhe convém, né? E num período desse como de pandemia, o que mais se procura é informações para se precaver, para se proteger da questão do vírus, né? E aí, às vezes, as pessoas se limitam a receber aquilo que está apenas no seu círculo, né? E não observam a posição de outros. E é exatamente essa reflexão que a gente vem fazer hoje à tarde, né? Relacionada ao contexto da pandemia. A gente vai discutir aqui sobre a perspectiva da pessoa surda, na perspectiva do surdo, o que tem acontecido, quais são os problemas que eles acabam enfrentando dentro desse contexto da pandemia, que a gente, de repente, nem tenha parado para observar. Então, na primeira nota, a primeira matéria colocada aí, eu trago a reflexão de vocês, o fato do uso das máscaras, né? Tem aí uma notícia no site da Uniter Notícias, que diz: máscara na pandemia impõe barreira aos surdos, mas Mariana ensina a superá-las, né? A gente tem a foto de uma estudante de farmácia, que inclusive a matéria registra que ela já atua, né, nesse ramo, e ela como surda, ela como farmacêutica surda, ela utilizava muito dessa questão da leitura labial para fazer seus atendimentos, né? E aí, com a situação de proteção à Covid-19, ao coronavírus, as pessoas acabaram sendo recomendadas ao uso de máscaras, né? E aí, com o uso dessas máscaras, acabaram trazendo um certo, vamos dizer assim, prejuízo para a comunicação da pessoa surda. No caso dela, ela se queixa exatamente disso, de não conseguir efetivar o seu atendimento, de executar a sua profissão em decorrência do uso das máscaras. Só que a gente percebe que é uma necessidade, né? Uma recomendação das organizações mundiais de saúde, o próprio governo de cada país acabou fazendo essa recomendação, depois foi estendido a estados, foi estendido aos municípios e acabou gerando essa situação toda. E a professora que aparece nessa imagem, ela também faz esse alerta, né? E repercutiu muito nas redes sociais, ela relatando a questão dessa dificuldade enfrentada pela pessoa surda durante a pandemia. Um trechozinho da matéria diz o seguinte: com a chegada da pandemia, algumas dificuldades que já eram sentidas pela população surda parecem ter sido agravadas, como ocorre com o acesso à leitura labial. O uso de máscaras recomendado pela Organização Mundial de Saúde em prevenção à Covid-19 impede que a linguagem convencional seja compreendida por quem não pode escutar. A falta de compreensão por parte da sociedade ouvinte motivou a publicação e apelo da professora Débora, que faz exatamente essa reflexão, né? E mesmo para aqueles que utilizam a Libras como forma de comunicação e não, por exemplo, a leitura labial, também é comprometido. A gente viu na aula passada, no encontro de ontem, que a professora Elaine destacava que, além de você fazer o sinal, algumas expressões faciais são importantíssimas para que o surdo tenha a compreensão total. O exemplo do sinal de desculpa, ela colocava, não dá para fazer o sinal de desculpa e aí você não fazer a expressão facial dando uma ênfase a esse sinal.
Então, com o uso das máscaras, acabou sendo uma pauta que foi levantada para a discussão, e a gente fica a imaginar, então, qual seria a solução para um problema como esse? O que se tem de novidade? Como foi que a sociedade acabou utilizando dessa situação para poder contemplar a pessoa surda? Como é que faz, então? E aí é que surgem as boas ideias, né? A sociedade, eu acredito muito nisso, e a nossa sociedade, mesmo que ainda a passos lentos, mas dia após dia ela está se tornando mais acessível às pessoas com necessidades especiais. Pelo menos há um nível de conscientização um pouco maior. Então as pessoas acabam fazendo, sim, boas ideias, acabam tendo boas ideias para poder fazer esse contexto. E é o que aparece, né, nessa imagem. Eu vi isso repercutido na TV Globo, não, na verdade, nas redes sociais, as pessoas indicando para os repórteres de TV que a necessidade do uso dessas máscaras, porque as pessoas surdas acabavam não tendo uma compreensão clara sobre o que se precisava saber. Então, aí a gente tem uma dica, né? Muito, muito bem sacada essa situação, porque aí estariam as pessoas protegidas e não impediriam o acesso da leitura labial por parte dos surdos, né? Algum comentário relacionado a isso no chat? Vamos continuar, então. Caso alguém queira fazer alguma intervenção, estamos abertos. Não há necessidade de aguardar para o final, né? Caso queira interagir. Então, vamos a uma outra situação que, se por um lado, a gente percebe que houve, sim, prejuízos relacionados às informações das pessoas surdas, né? Por outro lado, houve aí uma mobilização, né? Querendo ou não, a gente começou a perceber que essa pauta, eu não sei, evidentemente, se por conta do novo governo, independente de ideologia política, independente de ideologia partidária, mas o fato de uma figura pública, a mulher do presidente, ter uma proximidade com a língua brasileira de sinais, né? Ser intérprete de Libras, e aí o governo ter, vamos dizer assim, que aumentado esse uso do intérprete de Libras nas comunicações oficiais, né? E por conta do próprio período também, a gente percebeu que há um movimento maior, né, de disseminação da língua brasileira de sinais nesse período. E uma boa ação que foi registrada pela Agência Brasil é o fato de voluntários estarem se doando para suprir as informações relacionadas à doença, nesse contexto da pandemia, né? A matéria registra, enquanto a maior parte da população brasileira é bombardeada com informações oficiais e notícias sobre o novo coronavírus, esse conteúdo não chega na mesma medida às pessoas surdas e com deficiência auditiva, que estão dependendo da ação de voluntários para ter acesso a dados corretos e explicações sobre a Covid-19. Angústia, abandono, desespero e pânico são os sentimentos descritos por essas pessoas nesse momento. E é uma reflexão importante porque se nós estamos sentindo angústia pelo fato dessa vivência inteira, por estar passando por esse momento todo, a pessoa surda não é diferente. Eles também têm essas angústias. Agora imagine aí que eles não tendo acesso às informações. Como fazer então? Se nós que estamos tendo acesso direto a todas as informações de como nos prevenir, de como higienizar, onde procurar atendimento médico hospitalar em caso da infecção pela doença, quais são os tratamentos que estão surgindo, quais são as esperanças que temos para os próximos dias. Todas essas informações, de alguma forma, nos fazem sentir uma certa tranquilidade, por nós sabermos que tem solução para a situação, ou se não tem, de que forma eu consigo me prevenir um pouco melhor, de que forma eu consigo trazer um certo conforto para os meus familiares, para se livrar da doença, para evitar que essa doença tenha. Imagine então o surdo
sabendo que há toda essa situação, mas não tendo, de fato, acesso às informações. E aí é por isso que a professora universitária Clarissa, ela lá do Rio Grande do Sul, ela é surda e tem o português como segundo idioma e coloca nessa situação que ficou muito tensa com os telejornais que não têm legendas, ficava perdida, angustiada e ficou muito preocupada com os surdos, que não têm acesso à língua portuguesa e não compreendem bem a escrita. Eles estão pedindo informação nas redes sociais. E foi aí que apareceu o movimento, né, de disseminação dessas informações através de voluntários, intérprete de Libras, que vem exatamente para suprir essa demanda das informações e das pessoas surdas que não têm o alcance. Uma outra matéria colocada no Jornal Popular, trazendo essa reflexão relacionada ao ambiente escolar, de fato, né? A matéria chama atenção para isso. Veja como alunos surdos enfrentam aulas virtuais durante a pandemia. Diversos órgãos relacionados à educação, o Conselho Nacional de Educação, os conselhos municipais também têm feito isso. Pelo menos é uma realidade na cidade aqui de Teresina, na cidade ao lado, Timon, o estado do Maranhão também tem feito isso. Esses municípios e estados que a gente tem acompanhado mais próximos tiveram esses debates. E agora? O período é de pandemia, o que vamos fazer com os nossos alunos? Vamos aderir ou não vamos aderir ao ensino remoto, às aulas virtuais? E a discussão era muito grande, no entanto, essa discussão por vezes não alcançava a pessoa com deficiência auditiva, a pessoa surda. E é uma reflexão que a gente tem que fazer. Nós, enquanto atuantes da educação, vocês, estudantes da área da educação, precisam pensar e precisam se posicionar na educação de forma integralizada, uma educação acessível e inclusiva também, pelo fato de, se eu alcanço um aluno, eu devo alcançar todos os alunos, e a pessoa surda, o aluno surdo, ele deve ser contemplado também. Então, é uma reflexão que se faz nesse momento, é como os alunos surdos estão se virando nesse período de aulas virtuais. Algumas instituições têm, sim, colocado um intérprete de Libras para fazer a interpretação daquilo que se é colocado. No entanto, nem mesmo os alunos ditos normais estão tendo acesso de forma integral a esses conteúdos. E as pessoas surdas, como têm lidado com essa situação? É uma reflexão importante. O professor, então, que está sozinho, agora fazendo esse material para exibição da sua turma. E se ele encontra um aluno dentro desse contexto que é surdo, como é que ele vai fazer para fazer essa adaptação? Logo, o professor que no presencial já encontrava N barreiras para poder fazer a informação do conteúdo chegar ao aluno. Imagina, então, agora no ambiente virtual, o professor tendo que enfrentar tanto a questão da tecnologia, que muitos ainda não dominam, tendo ainda que ter essa ideia, ainda contemplando a inclusão digital, né? Não só mais inclusão educacional do aluno surdo, mas também a inclusão digital desses alunos também. Então, e aí eu já vi que foi levantado no chat, né, a importância dos núcleos de acessibilidade das universidades, a comunidade civil organizada também deve ter essa luta constante, a importância dos educadores de não abrirem mão da inclusão como uma bandeira efetiva dessa conquista. É uma conquista não só da pessoa surda, é uma conquista para a população em geral. A gente não tem ideia de quando precisaremos. Olha, se a gente tem a acessibilidade física, por exemplo, da pessoa cega, se a gente tem rampas, indo lá para um outro contexto, quando você estiver um pouco mais velho, você também vai precisar dessas medidas. Você não sabe quando alguém mais próximo de você também terá acesso, terá essa dificuldade. Então,
é um contexto que engloba todo mundo. Não dá para dizer que é uma causa de um grupo minoritário. Na verdade, é uma causa social. E nós, enquanto educadores, devemos sim partilhar desses sentimentos e dessas lutas. Trazendo tem interações, se não tiver, flag. Nós temos os exemplos bons, né? A professora Elaine, que conhece muito a Universidade Federal de Minas Gerais, sabe do potencial que essa universidade tem tido, em especial com a comunidade surda. E aí a gente vê um bom exemplo. Não dá para trazer só o problema, a gente traz também uma indicação do que pode ser feito. E as universidades, como ambiente de formação, ambiente de construção de ideias, tem sim que se mostrar como ferramenta de utilização nesse momento. Tem que sair as boas ideias do ambiente que é científico, desse ambiente de discussão da educação. E as pessoas esperam que da universidade saia as boas respostas para os momentos que a gente tem enfrentado. E aí da Universidade Federal de Minas Gerais sai uma boa ideia, que é o acolhimento online, que além de alcançar as outras pessoas, alcança também a comunidade surda. O contexto da matéria diz: equipe de profissionais capacitados pela Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais vem oferecendo acolhimento na modalidade à distância à comunidade universitária, em consonância com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. E graças a uma parceria com o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, o NAI, o serviço passou a contar também com a presença de intérprete de língua brasileira de sinais via Skype, o que tornou acessível também aos servidores e alunos surdos. Segundo a professora da Escola de Enfermagem Tereza, que integra a comissão, a expansão do acolhimento à distância para a comunidade surda partiu de uma proposta do próprio núcleo, né? E aí temos uma fala: entendemos que seria fundamental que os canais de acolhimento fossem acessíveis a toda a comunidade. Dessa forma, o NAI disponibilizou intérprete de Libras para a tradução, explica a professora. Então tem aí, né, o bom exemplo de como é possível também fazer o processo de inclusão, mesmo nesse período de pandemia, nesse período onde todos os nossos encontros acabam sendo de forma remota e virtual, né? E para fechar a discussão dessa parte, eu venho trazendo algo que certamente é do contexto de todos. Vamos falar das lives, então, né? Se as pessoas acabam fazendo como não dá mais para fazer a saidinha da sexta-feira, mas marca-se as lives da sexta-feira. E o surdo? Faz o quê? Se ele vai assistir uma live, ele não vai ouvir, ele vai ver, ele não vai se sentir completo. E foi aí que ocorreu essa disseminação, né, do trabalho do intérprete de Libras, né? Eu trouxe aí uma matéria do G1, onde coloca: intérprete de Libras da live de Marília Mendonça fala sobre a repercussão após a performance. Tem alguém aí que viu essa live e pode comentar por que essa intérprete em específico trouxe, vamos dizer assim, uma certa estranheza para as pessoas para poder virar matéria de jornais? Porque até então os intérpretes de Libras também tinham. Boa, Marcel. O Marcel coloca aí, né? As expressões faciais dessa intérprete em comum que foi o destaque. E muito mais do que as expressões faciais, foi a expressão corporal que ela teve, né? E parecia, de fato, estar muito bem à vontade, parecia estar muito bem satisfeita em transmitir para o surdo que estava assistindo toda a emoção que se passava durante aquela live. É incrível, como disse o Rodrigo agora, né? É incrível a forma como ela conseguiu transmitir toda essa comunicação para as pessoas que lá estavam, do outro lado da telinha, no seu smartphone, no seu computador, na sua TV, fazendo essa interação de forma muito eficiente mesmo. Então, a gente viu que ao longo desse processo de isolamento social, quando se iniciaram as lives, as pessoas começaram a não perceber muito bem essa situação do intérprete de Libras. E aí
um dos cantores vai lá e coloca a janelinha curtinha lá no cantinho, só para poder cumprir o protocolo. Aí as mídias sociais, as redes sociais começaram a reclamar, disse, olha, tá pequeno demais, e era uma discussão intensa, e as pessoas começaram a ver, e eu já cheguei a ver lives onde o intérprete não era apenas o cantinho da tela, na verdade ele estava compondo ali no mesmo palco do artista e fazia todo o seu trabalho, fazendo com que a inclusão da pessoa surda pudesse ocorrer dentro desse contexto da pandemia. Ok? Alguma fala? Não, né? Então, vamos seguir. Ítalo, Opa, nós colaboração. temos aqui um cursista pedindo que passe o link da matéria da UFMG. Vamos Certo. disponibilizar esse link aí. No chat mesmo eu já faço isso. Exatamente. Boa tarde a todos. Antes da Elaine continuar, eu queria só fechar colocando que a gente está vivendo nesse período de pandemia em que a gente tem informações por todos os lados, né? Mas a gente tem que ter um olhar também diferenciado para as pessoas com deficiência que tem dificuldade para receber todas essas informações, né? Então, essas informações, elas se recebem muitas das vezes somente pela família, porque eles veem todas as informações pelas redes sociais, mas elas não conseguem, às vezes, interpretar, porque, por exemplo, por surdo, nós não temos, digamos, no Jornal Nacional, onde temos uma cama de informações, nós não temos um intérprete lá para passar todas as informações para o surdo. Então, as informações que chegam até eles, elas são a mínima possível. Então, precisa que a família, que o professor, que alguém que trabalhe com essa pessoa, vá tentar interpretar essas informações para que cheguem mais quantidades para ela. Eu digo isso porque, como eu já falei ontem, eu tenho um surdo também em casa, e eles ficam sem entender, perguntando. Agora não, o que eu tenho em casa já entende tudo, mas antes ele ficava, a cada coisa que ele vira e via as pessoas de máscara, ele não entendia por que estavam de máscara. Ele viu toda aquela movimentação toda nas redes sociais, toda hora notícia do plantão nacional, e eles ficam meio que perdidos, eles sabem que estão acontecendo algo diferente, mas eles ficam muito que perdidos. Então, a gente vê que os intérpretes é o mínimo possível que aparecem em uma live, em algum outro programa, mas nos jornais mesmo, que dão todas aquelas quantidades de informação, e deixam muito a desejar. O SEG, então, como eu vi alguém comentando aqui também no chat aqui, fica também, precisa muito desse apoio de quem convive com essas pessoas que têm essas limitações, a gente tem essa responsabilidade também de estar fazendo com que essas informações cheguem até eles, né? Verdade. Boa tarde. Ontem nós tivemos a oportunidade de estudarmos alguns vocabulários relacionados à escola, às saudações e cumprimentos, e também vimos o alfabeto manual. Então, antes de iniciarmos com os vocabulários de hoje, da aula de hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os sinais relacionados ao minicurso de ontem. Primeiro, nós vamos fazer uma revisão sobre o alfabeto, e depois eu vou fazer uma atividade só para ver se vocês fixaram melhor os conteúdos trabalhados ontem. Letra A, B, C, C cedilha, a diferença é que o C cedilha ele treme. D, E, F, lembrando que o F, ó, o polegar ele fica para fora. G, H, tem esse movimento semicircular. H, I, J, K,
a subidinha. L. N, ó, com os 3 dedinhos. O N você vai tirar um dedinho. O. P, o punho vai para frente. Q. R, cruzou. S, o polegar fica à frente dos demais dedos. T, o polegar fica para dentro. U, V, W, X, ó, a garrinha e puxa. Y, ó, observe que não é chifre, é o polegar e o mindinho. E com esse movimento, Y e Z, você vai desenhar a letra Z no espaço neutro. E agora, depois que a gente fez essa pequena revisão relacionada ao alfabeto, eu quero que vocês respondam no chat os seguintes sinais que eu vou ditar. Eu vou ditar um sinal relacionado à aula de ontem, e aí vocês vão respondendo no chat. O primeiro sinal é esse. Agora vocês podem pensar e colocar a resposta no chat. Repetindo. Deuselan, Raquel já respondeu, Maria Isabel, o Wesley, Maria Clara, Rodrigo, Francisca, Carlinha. A Carlinha disse que não está vendo sinal. Vou fazer novamente, ó. Com essa configuração de mão, colocou na boca, soltou e depois com a letrinha D. Faz esse movimento. O sinal é de bom dia. Bom dia. Bom dia. Repetindo mais uma vez. O segundo sinal. Repetindo, olha, é um sinal composto. Que sinal é esse? Rodrigo, ele é um sinal composto. Ó, fazendo novamente. Wellington respondeu. Laelton. Será que é estudar, gente? Olha só. Fiz esse primeiro sinal, que é da casinha, e depois, em seguida, vem logo esse outro sinal. Para se formar um sinal. A resposta é escola. Escola é um sinal composto, formado com o sinal de casa, que é esse, e estudar ou aula, que é esse sinal, tá? Se eu fizer só esse, se torna estudar ou aula. Se eu fizer só esse, se torna casa. Agora, quando eu coloco casa e estudar e aula, se transforma no sinal de escola, tá? Então, a resposta correta é escola. Vamos para o nosso terceiro sinal de revisão. Ó, com essa configuração de mãos, postou aqui no cantinho da boca, fez esse movimento. Tá, Rodrigo? Muito bem, Raquel, Wesley, Laelton, Deuselan, a Maria.
A resposta correta é lápis. Sinal de lápis. Vamos para o nosso quarto sinal. Ó, a mão, dessa forma. Vamos colocar na testa. Ó, fez esse movimento. Qual é o sinal? Muito bem, Rodrigo, Franciele, Marcel. É obrigada. Quem não está me vendo, é bom fixar a minha tela para poder ver. Porque às vezes vocês acham que alguns que não fixaram, devem estar vendo só o slide do alfabeto. Vamos para o nosso quinto sinal. Com essa configuração de mãos em Y, virou, encostou no queixo. Lembrando da expressão facial. Muito bem, Natália. Parabéns, Rodrigo, Maria, Laelton. É o sinal de desculpa, tá? Que utiliza com essa configuração de mãos em Y. O nosso sexto sinal, ele vai ser realizado com essa configuração de mãos, com as duas mãos. Colocou aqui no ombro, fez esse movimento. Rodrigo já respondeu, Deselan, Maria Isabel. Está correto, é sinal de mochila. Muito bem. E se eu fizer só com uma mão? O que é que eu falei ontem para vocês? Qual era o sinal? Isso, correto, bolsa. Muito bem, vocês estão, ó, parabéns, estão todos atentos. Fixaram bem o que foi passado ontem. Agora quero ver se vocês conseguem lembrar desse sinal. Ele também é um sinal composto. Primeiro vamos fazer esse sinal e depois esse. Qual é o sinal? Muito bem, Natália, Rodrigo, Laelton, Maria de Fátima, Franciele, Marisa, lápis de cor, né? Você vai fazer primeiro o sinal de lápis, com essa configuração de mãos no cantinho da boca, e em seguida vai fazer o sinal de cor, com a mão espalmada, colocou na boca e fez movimento sinuoso. É verdade, são tudo nota 10. O oitavo sinal é esse. Com essa configuração de mãos em Y. Eita! Muito bem. Então, ó, todo mundo 10. Caneta. Correta a resposta de vocês. Vamos para o nosso próximo sinal. Lembra que ele tem uma variação. Repetindo. Tudo bem, Natália, Maria, Wesley. É o sinal de boa tarde. Só repetindo novamente. Com essa configuração de mãos em O, colocou na boca, perto da boca, soltou. A mão de apoio dessa forma, a outra vem, ó, triscou. Tá? Aí tem outras formas, outras variações que vocês também podem realizar com o sinal de boa tarde. Boa tarde.
ou só dessa forma também. E o nosso último sinal dessa primeira atividade. Facinha. Parabéns! Todo mundo acertou. É o sinal de oi, ó. Começou com a letrinha O e transformou no I. Oi. E pode ser assim também, ó, com essa variação. Assim. O que interessa é a configuração do O e do I. Agora, essa próxima atividade, ela vai requerer assim, um momento mais de atenção de vocês, porque vocês vão utilizar o alfabeto para poder responder essa questão, tá? Eu vou fazer um ditado datilológico. O que seria isso? Eu vou fazer uma palavra usando aquelas letrinhas do alfabeto. E vocês vão ter que tentar descobrir qual é a palavra que eu fiz. E aí, quando vocês souberem, vocês colocam a resposta no chat. Eu vou repetir, tá? Vou fazer devagar para ver se vocês conseguem pegar a resposta correta. Vamos lá para a nossa primeira palavra. Será que é azul? Eita, mas vocês estão afiados, viu? Acho que eu vou fazer um ditado soletrado mesmo com vocês. Muito bem. Todo mundo acertou. É a palavra, ó, A-Z-U-L. Azul. E o sinal de azul? Nós temos também a variação desse sinal. A Andréia fez aí. Ó, começa com a configuração em A e fez esse movimento. Ó, mais devagar, para vocês pegarem. Azul. Temos esse também, ó, para azul. Aqui de ladinho, com a configuração em A. E no final, virou a configuração em L. Azul. Tá? Vamos para a nossa segunda palavra do nosso ditado datilológico. Já tem gente respondendo. Raquel, Thaís, colocaram verde. Acertaram. Quem colocou a palavra verde, ó. V, E, R, D, E. Verde. E o sinal? Aqui, ó, no dorso, você vai colocar a configuração da letra V e faz esse movimento. Só para vocês perceberem. Verde. Esse é o sinal da cor verde. Vamos para a nossa terceira palavra. Essa já é mais comprida, mais ampla essa palavra. Muito bem. Parabéns. É a palavra vermelho. V, E, R, M,
E, L, H, O. Vermelho. E o sinal de vermelho? Com o indicador, colocou aqui no queixo, ó, fez esse movimento. Antigamente, se realizavam esse sinal aqui nos lábios. Mas aí, alguns educadores falam que aqui se tirava o batom das meninas, das mulheres. Então, passaram a colocar nesse ponto de articulação, no queixo. Tá? Vamos para a nossa quarta palavra. Repetindo novamente. Muito bem, Maria, Andréia, Janiele, Rodrigo. A resposta correta é a palavra preto, né? A cor preta. E o sinal? Nós temos duas variações para esse sinal. Aqui nós costumamos usar a configuração em P, e aí você coloca aqui no dorso e faz esse movimento. Preto. Mas em outras regiões aqui do nosso país, tem gente que usa esse sinal para preto, com a configuração em A, e faz, ó, esse movimento. Lembrando que esse sinal aqui, ó, tem gente que usa para cor preta, pode ser usado também para a questão da etnia, da raça, tá? E esse também para cor preta. Vamos para o nosso quinta palavra. Maria Isabel, Franciele, Raquel, Wellington, Rodrigo. Muito bem. Amarelo, né? Só repetindo, ó. A, M, A, R, E, L, O. Amarelo. E o sinal? Dessa forma. E vamos para a nossa última palavra do ditado. E aí? Correto, ó, certinho. É a palavra vinho. V, I, N, H, O. E o sinal de vinho, que também é utilizado para cor e para bebida. Vai utilizar a configuração em V, colocou aqui, ó, na bochecha, fez movimento circular. Vinho. Então, de parabéns, todo mundo acertou. Vamos passar agora para nosso próximo vocabulário. Hoje nós vamos estudar o vocabulário de disciplinas, vocabulário de números e também alguns sinais relacionados ao contexto da pandemia, tá? O contexto da pandemia, eles são sinais novos, tá? Então, eu fiz uma pesquisa
para ver a questão dos sinais mais utilizados, né? Porque ele também consiste de variações linguísticas e também, como eu já tinha falado ontem, a questão do regionalismo. Vocês estão observando no slide, o nosso primeiro sinal é o sinal de disciplinas, tá? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer duas garrinhas, uma vai ficar para baixo e a outra para cima. Disciplinas, tá? Na imagem, existe uma variação, né, dessa mão de apoio. Que a moça está com a mão em S e a outra se configura-se numa garra. Tá? Só que aqui, ó, no Piauí, nós costumamos usar esse aqui. As duas mãos em garras. Para fazer o sinal de disciplina. Agora nós vamos ver a disciplina de geografia. Como é que faz o sinal dela? Configuração em G, com esse movimento. Você vai fazer a configuração em G, em seguida, esse movimento. Geografia. Inglês. Você vai utilizar, ó, essa configuração de mãos, como se fosse mini C. Virou, colocou aqui no queixo, ó. E mexeu. Inglês. Repetindo, ó. Geografia. Inglês. Cuidado para não deslocar o queixo. Matemática. Nós temos dois sinais para a palavra matemática. Na imagem, no slide, vocês estão vendo a moça utilizando essa configuração de mãos do número 4. E aí, ó, uma mão de apoio fica com a palma da mão para baixo, a outra, ó, subir. Dessa forma. E nós temos esse outro sinal, também utilizado por nós aqui no estado do Piauí. Essa mão de apoio, a outra em M, colocou aqui em cima, ó, no dorso, soltou. Para matemática. Português. Você vai fazer essa configuração de mãos, baixando aqui, ó, e você desce nessa altura aqui do peito e faz o sinal da disciplina de português. Química. Com a configuração em Y, você vem, aí vem com a outra, de novo. Aí você fez o sinal de química. Só repetindo, matemática, ou matemática, português e química. Educação física. Sinal de educação física, vocês vão fazer essa configuração de mãos com a letra S e, ó, chacoalhando. Educação física. Língua de sinais.
Eu até fiz ontem para vocês, mas vamos repetir. Ó, a mão espalmada, dessa forma, língua de sinais. E esse outro é Libras. Então, língua de sinais e Libras. Física, configuração de mãos com a letra F. E aí você coloca uma pertinho da outra, ó, tocando na diagonal. Separou. Física. Temos outro sinal também para palavra física. E ó, no antebraço, você vai colocar a letra F e você vai, ó, deslizando, fazendo o movimento retilíneo. Então, temos esse e esse para a física. Artes, uma mão espalmada, a outra ó, com essa configuração de mãos, e aí vocês vão fazendo um movimento semicircular nessa palma da mão. Como se fosse a palheta do pintor. Filosofia. Configuração em F e na testa. Uma vai, outra vem. Filosofia. Redação. Uma mão em R, a outra ó, dessa maneira, abertinha. E aí, ó, colocou na mão de apoio, descer. Redação. Sociologia, que também é utilizado para sociedade, social, contexto social. Isso aí vai depender do contexto da conversa para especificar melhor para o surdo o significado do sinal. Então, com o indicador e a outra em configuração da letra S, ó, e por trás e ficou aqui na frente com o dorso da mão para frente. Sociologia. Espanhol, nós temos também duas variações. Com o indicador, ó, no olho, fazendo um movimento circular. E o outro sinal, vocês vão imaginar aquelas castanholas. Então, uma mão vai ficar assim, e a outra também dessa mesma forma, só que mais embaixo. Aí, ao mesmo tempo, vocês vão fazer isso. Castanhola. Que é o sinal de espanhol. Da disciplina de espanhol. Tá? Então, só retomando. Artes. Filosofia. Redação. Sociologia. Espanhol, lembrando que é com as duas mãos nessa mesma configuração de mãos. Ou então, espanhol. Agora, eu gostaria que alguém habilitasse a sua câmera e escolhesse dois sinais do vocabulário de disciplinas para fazer aqui, para a gente. E aí, quem tem coragem? Escolhe o que você mais gostou e faz, para a gente ver se aprendeu mesmo, todo mundo está pegando direitinho o conteúdo. Bora, Jéssica. Jéssica? Escolhe um sinal.
Microfone, ó. A Stephanie. Muito bem, espanhol. Parabéns. Quem mais, gente? Vai lá, Léo, tu faz química. A Andréia, cadê a Andréia? Tá aí? Tô Tá bom, aqui. faz um sinal pra gente, Andréia. Português. Redação. Muito bem, Andréia. Rodrigo, escolhe um sinal pra gente e faça pra gente ver. Não tem problema, Jéssica, pode fazer. Geografia? Ah, geografia. Parabéns, Rodrigo. Gostei de ver. Quer escolher outro? Rodrigo. Filosofia? Muito bem, parabéns. Quem mais? Cadê a Deisiane? Hoje ainda não vi ela. A Francisca! Matemática? Muito bem, Francisca. Química? Não lembro dessa. Qual é essa? Química. É o sinal de química. Obrigada. Alguém mais? Está com coragem e confiança de que vai acertar o sinal? Então, vamos passar para o nosso próximo vocabulário. Agora, gente, esse vocabulário, alguns sinais dele são novos, né? Porque nós estamos vivendo um momento novo, né? Então, algumas dessas palavras, elas ainda não tinham o sinal. Então, acabou que saiu uma variação muito grande com relação aos sinais de algumas palavras, tá? Então, vamos começar com a palavra pandemia, tá? Eu fiz uma pesquisa para ver os sinais, tá bom? O sinal de pandemia, ó, você vai fazer dessa forma. Aqui, ele assim, parado, é o sinal de América. Aí virou e fez o sinal de mundo, de planeta. Então, repetindo novamente o sinal de pandemia. Ó, uma mão está assim, a outra também está da mesma forma. Virou e fez planeta. Tá? Que também pode ser usada para mundo. Epidemia. Epidemia, você vai fazer o sinal de doente, uma mão de apoio, ó, dessa forma, a outra com a mão espalmada, movimento
sinuoso e a expressão. E depois, ó, com a mão assim fechadinha, faz o sinal de disseminação. Então, ó, epidemia. Coronavírus. A mão de apoio fechada. A configuração em A, aqui por trás, abrir. Coronavírus. Repetindo. O Covid-19, ele é datilologia. Covid-19. Repetindo. Covid-19. Doença. Sinal de doença, né? Que eu já até fiz que lá no sinal de epidemia, né? Que epidemia é um sinal composto. Aí agora nós vamos fazer somente o sinal de doença. Lembrando que é importante a questão da expressão facial, tá? Você não vai ver doente assim. Aí você vai dizer para o surdo que está doente, né? Não vai. Você está passando uma expressão de alegria para o surdo. Então, você tem que incorporar, junto ao sinal, a expressão facial. Doente. Hospital. Com o indicador, colocou aqui na testa, ó, descer. Hospital. Também tem essa outra variação para o sinal de hospital, ó, a cruzinha. Saúde, você vai usar essa configuração de mãos, ó. O dedo médio é que vai ficar para frente, e aí você vai vir aqui na altura do peito, faz esse movimento. Saúde, tá? Saúde boa. Exame. Vamos fazer a mão de apoio dessa forma. Com o indicador, você encaixou aqui e esfrega, vai para frente. Cuidado para não fazer isso, porque aí você vai mudar o sinal. Se você faz isso, você vai automaticamente indicar o sinal de perguntar, tá? Então, se eu faço isso aqui, ó, é o sinal de perguntar. Agora, se eu só esfrego, né? Fica mais fácil para vocês fixarem. É o sinal de exame, que também é o sinal de pesquisar. Tá? Então, o que vai dizer o significado para o surdo é o contexto da conversa, tá? Então, esse mesmo sinal tem os dois significados, que é de exame e de pesquisar. Vírus, a mão de apoio, a outra mão, ó, você vai colocar desta maneira, que nós chamamos de forma genuína, e aí, ó, encaixou. Aqui é como se fosse a célula e o vírus invadiu essa célula para destruí-la. E nós temos também outro sinal para vírus. Lembra dessa configuração de mãos que vocês fizeram ainda há pouco? Você
Coloca ela assim, ó, juntinho os dedos, e vai para frente. Vírus, que também é utilizado para veneno. Quer falar da cobra venenosa? Aí você pode até especificar com o sinal de vírus, né? No caso que nesse contexto se tornaria veneno, aqui na boca. E você está se referindo à cobra, tá? Gripe, utilizando essa configuração de mãos. Aqui no nariz, ó, tá escorrendo. Aí a gripe muito forte, aí você intensifica o sinal. E na Libras tem essa questão da intensificação do sinal. Febre, a máscara, né, que agora virou um acessório, né, de todo mundo praticamente já é uso obrigatório, né, questão de prevenir. Você vai fazer esse sinal. Para a máscara. Daqui, André, ó, da boca, aí que vai para a orelha. Como se estivesse colocando a máscara. Certo? Álcool em gel. O álcool em gel, nós temos duas variações para esse sinal. Primeiro, você vai fazer o sinal de álcool com essa configuração de mãos, ó. É como se você estivesse pegando o algodão. E aí, ó, o movimento circular fez o sinal de álcool. E aí o gel? Datilologia. G, E, L. Repetindo. E aí nós temos uma outra forma de fazer o álcool em gel, sinal de álcool em gel, que vamos utilizar o classificador. O que seria esse classificador? É a referência ao formato do objeto. Se vocês imaginarem o álcool em gel, geralmente eles vão vir com aquela bisnaguinha. Vocês têm que fazer esse movimento aqui, não é? Para vocês apertarem e saírem o gel, o álcool em gel. Pois é, então vocês vão fazer, ó, o sinal de álcool e depois o classificador. Tá? Então, temos duas formas. A primeira e a segunda, que é um classificador. E nós costumamos utilizar muito na Libras, para dar referência ao formato de algum objeto. Lavar as mãos. É como se vocês estivessem lavando as mãos de vocês, tá? Vocês imaginem, e aí vocês transfiram esse pensamento de vocês para o sinal. Contato, ó, que vai ficar assim, é o dedo médio, ó. Aí triscou só os dedos médios. Contato. E o mais famoso, né? Fiquem em casa. Fiquem em casa. De novo, ó. Fiquem em casa. Certo? Então, esses foram alguns sinais pesquisados no Google e que alguns intérpretes, né, estão utilizando. Então,
óbvio que vocês também vão encontrar uma variação em relação a esses sinais, né? Por conta de ser um contexto novo, tá? Agora nós vamos para os números. Sinal de números. A configuração, quem lembra como é a letra referente a essa configuração de mãos? Responda aí no bate-papo, aí no chat. Coloquem aí, que configuração de mãos é essa? Muito bem, estão todos afiados. Parabéns. É a letra S de sapo. E vocês vão utilizar essa configuração de mãos aqui, ó, no peito. Lembrando que o braço ele vai estar na diagonal. Se vocês observarem meu braço, ó, vou tentar focar, ó, números, tá? Esses primeiros números é relacionado aos cardinais, tá bom? Existe uma variação em relação a algumas configurações de mãos na questão da quantidade e também na questão do movimento relacionado aos números ordinais. Nos cardinais, vamos todo mundo fazer, ó, 0, 1, 2, ó. Do 1, ó, você só puxou o indicador. 2, 3, 4, ó, acrescentou mais um número. 4, 5, 6. O 6 é mais difícil, ó. Você vai pegar, ó, essa parte e vai, ó, fazendo formatinho, ó, como se fosse do número 6. 6. 7. 8. E 9. Ó, juntou, puxou aqui pro polegar. 9. Repetindo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Alguém quer fazer os números do 0 até o 9? Para ver se fixou. Vamos lá. Vai, Andréia. Bora lá. Muito bem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá assim. Ótimo, ó. Está ótima. Parabéns. Alguém mais, gente, se habilita a fazer os números? Cadê a Deisiane? Hoje eu ainda não vi ela. A Dulce, bem lembrado, Ítalo. Cadê a Dulce? A Deise.
Tá me vendo? Muito bem, parabéns. Obrigada. A Franciele, é mesmo. Cadê a Franciele? Laelton, uma hora disse para mim que ia aparecer, não apareceu. Cadê a Francisca, a Fran? Vai, Francisca. Vocês estão aí com vergonha. O que é que eu falei ontem? Que não pode ter vergonha para de fazer sinais. E Francisca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem, parabéns. De nada. Agora nós vamos passar para os números, para o nosso próximo slide, que está relacionado aos números de quantidade. Se vocês observarem no slide de quantidade, há uma variação nas configurações de mãos do número 1 até o número 4, não é? Se vocês observarem, ó, o 1, o 2, o 3 e o 4, eles estão, ó, com os dedinhos todos para cima e diferentes. Então, vamos lá. O 0, o 1 de quantidade, o 2, quantidade, o 3, quantidade, e o 4, quantidade. Quando termina o 4, nós já vamos mudar para configurações de mãos daqueles mesmos números, os cardinais, que está até no slide de vocês. 5, 6, 7, 8 e 9. Então, vocês perceberam que existe uma diferença, né? Do 1 até o 4, quando você vai relacionar a quantidade. 0, 1, 2, 3, 4. Aí mudamos. 5. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer dessa forma. 5, 6, 7, 8 e 9. Com relação aos ordinais, né, como o próprio nome já fala, que indicam ordem, existe uma modificação com relação ao movimento. Então, do primeiro até o quarto, nós vamos fazer esse movimento, ó, para cima e para baixo. Do quinto em diante, esse movimento, ó, de um lado para o outro. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, e aí mudamos o movimento.
quinto, sexto, sétimo, oitavo e o nono. Só repetindo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, mudou. Quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá? Vocês observaram que houve a mudança apenas no movimento. Quem quer fazer os números ordinais? Quem se habilita? Cadê a Franciele? Laerto? Dulce? Vamos, gente. Cadê o Rodrigo? Ulisses? Tudo bem, Deise. Muito bem, parabéns. Alguém mais, gente, se habilita a fazer os números ordinais? Então, vamos passar para a nossa atividade. Ver se vocês estão afiados para respondê-la. O que é que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aí esse sinal, e aí vocês vão pensar e vão marcar a alternativa que corresponde a esse sinal. Será que é português? Será que é matemática? Será que é geografia ou será que é inglês? Ó, já tem gente respondendo. Rodrigo, Raquel, Natália, a Fátima, Daniele. Vamos lá, todo mundo respondendo. Muito bem. Então, a alternativa correta é a letra A de amor. Então, a resposta é português, que é esse sinal. Vamos fazer os outros sinais das outras alternativas, para ver se vocês lembram. Temos esse, que é matemática, ou a variação para esse outro sinal. Você vai colocar a letra M no dorso, soltou. Geografia, configuração da letra G, com esse movimento. E inglês, que você vai utilizar a configuração de mão, que a gente considera como um mini C. Colocou aqui no queixo, ó. Mexeu. Então, a nossa resposta da primeira pergunta é português. Vamos para a nossa próxima questão. E agora, esse sinal é física? É língua de sinais? É educação física? Ou é português? Laelton, será que a letra A, Laelton? Vamos dar um tempinho para todo mundo responder.
Muito bem. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Vamos só retomar aos sinais de cada letra dessa. Física, configuração de mãos em F, postou uma na outra, soltou. Física. Temos a variação também, onde você vai colocar a letra F no antebraço, arrastou com movimento retilíneo. Física. A nossa resposta, que é língua de sinais, você vai fazer isso com as mãos, uma para frente e outra para trás, dessa forma. Educação física, configuração de mãos em S, fazendo esse movimento. E português, com essa configuração de mãos, na altura do peito, desceu, fez movimento retilíneo. Cuidado, gente, com esse sinal, que eu tinha acabado de esquecer, mas não lembrei agora. Se você descer mais um pouco, ele vai se transformar no sinal de menstruação, tá? Então, tenham cuidado na hora de fazer o sinal, tá bom? Porque às vezes um descuido se transforma em outro sinal. Vamos para a nossa próxima atividade. E agora, gente, que número é esse? É 1, é 5, é 0 ou é 7? Estão respondendo. Rapaz, nesse curso só tem intérprete mesmo. Todo mundo acertando. Eita, vocês estão tudo, ó. Vocês treinaram em casa. Ontem, foi? Na hora que acabou o curso, vocês, ó, tudinho, ó, treinando, né? Estão vendo aí, ó. Tô de olho em vocês. E aí, a nossa resposta, que é esse sinal do número 7. Então, acertou quem disse a letra D, número 7. Só retomando, ó, na letra A, o número 1, esse cardinal, né? Se for dessa forma, é de quantidade. Na letra B, número 5. Na letra C, o 0. E na letra D, que é a nossa resposta, o 7. E agora, que número é esse? É 5? É 6? É 3 ou é 2? Muito bem. Parabéns para todos. A resposta correta é a letra D, que é o número 2, tá? Então, só retomando na letra A, número 5, que é feito dessa forma. Na letra B, número 6, que é dessa forma. Na letra C, número 3. E na letra D, número 2. Então, acertou quem disse a letra D de dado. Parabéns para quem acertou. E aí, vocês estão lembrando? Essas duas imagens, o significado delas, respondam aí no bate-papo. Eu falei ontem. Obrigado. Isso, obrigada. E eu te amo, não é? E I love you. Então, obrigada.
Correto, Francisca. Obrigada e eu te amo. Correto, Wesley. Obrigado, uma. E a outra? Eu te amo, né? Ou I love you, em inglês. Não é irmãzinha. Ah, é. Pois, alô? Todo mundo me ouvindo? Ouvindo e não vendo, né? Estou ouvindo. Pois é com sentimento de obrigado. E a gente vai finalizando essa tarde. Só que eu queria fazer uma proposição aos cursistas e não sei se todos vão aceitar, né? Que tem alguns que são bem tímidos, mas o máximo que puderem fazer seria bom. Eu gostaria que quem tivesse à disposição da câmera, né, pudesse habilitar a câmera para a gente ter uma percepção dos cursistas quanto ao nosso minicurso, nessas 2 tardes que estivemos aqui, já estamos bem pertinho de finalizar, né, já estamos próximo das 16 horas, e nós gostaríamos de ouvir dos cursistas qual a percepção do curso, ou manifestar através do chat, ou quem sabe abrir o áudio, câmera, para que a gente tenha alguma coisa a dizer e aí uma percepção do que melhorar, de como ajustar. O Laelton é o primeiro inscrito que deseja falar, né? É isso. Pode habilitar a câmera, áudio, fique à vontade. E quem gostar, quem preferir, né, pode ir colocando aí no chat a ordem das inscrições para que a gente possa abrir a fala para cada um. Vamos iniciar com o Laelton, logo em seguida o Rodrigo. Laelton, pode ficar à vontade. Acho que ele não abriu o microfone, não estou conseguindo ouvir. Vocês estão ouvindo ele? Não. Está me ouvindo agora? Sim. Sim. Então, eu queria falar que esse curso realmente é muito relevante, porque eu, como professor, eu acho muito importante, porque quando a gente for dar aula, a gente vai querer transmitir a aula para todos os alunos, não importa se ele tem uma deficiência ou não. Por exemplo, se eu tiver na minha sala de aula um aluno que é surdo, eu não vou poder transmitir o meu conhecimento para ele porque eu não sei falar Libras. Agora, com esse curso, fica mais possível de eu transmitir o meu conhecimento porque eu sei o básico, né? Porque aqui vocês estão ensinando o básico do básico, porque dentro dessa área da Libras existe muito mais conhecimentos. Eu vou pegar um gancho, eu vou pegar um carona com a professora, né? Que ela falou ontem que tinha uma aluna dela que tinha essa deficiência e ela tinha dificuldade para transmitir o seu conhecimento para essa aluna. E realmente essa dificuldade existe até hoje, porque no nosso curso
eu não sei se isso é culpa do governo, das instituições, mas no nosso curso, eles não trabalham essa parte da Libras. E isso dificulta muito a nossa vida de professor, porque quando a gente estiver dentro da sala de aula, se a gente pegar com um aluno deficiente, a gente não vai saber o que fazer, a gente vai ter que fazer o curso de Libras especializado para a gente poder atender essa demanda. Então, eu acho relevante esse curso, porque ele vai abrir novos horizontes para a gente e vai possibilitar que a gente transmita o nosso conhecimento de uma maneira mais qualitativa, com uma qualidade maior. E é isso que eu tenho para falar, e muito obrigado. Elaelton, um dos nossos maiores objetivos em ter participado com esse curso nesse congresso foi mais do que ensinar livro, mas foi despertar o desejo de todos de aprender a Libras, de procurar fazer um curso, ir atrás desse conhecimento, sentir essa necessidade de aprender. Porque nós tínhamos a consciência que esse espaço não ia ser suficiente para que vocês tivessem o conhecimento da Libra, mas que pelo menos sentisse essa necessidade, sentisse que se vocês tivessem conhecimento da Libra, iria ajudar muito vocês a ajudar melhor aos alunos de vocês. Então, esse foi um das maiores objetivos que nós tivemos em participar com esse curso. Graças a Deus, pelo jeito, né? A gente está conseguindo atingir esse objetivo. E realmente é algo muito necessário, professora, porque na maioria das escolas públicas... Rodrigo. Sim, sim. Então, é realmente muito necessário, porque nas escolas públicas, né, principalmente na escola pública, não tem intérprete, né, e por isso o aluno que é surdo, que tem alguma deficiência, acaba passando por dificuldade. Quando a senhora estava falando sobre essa aluna da senhora que tinha dificuldade, que era surda, eu me senti comovido e também me senti atraído ao mesmo tempo pela Libra, porque essa menina estava recebendo o conhecimento de uma maneira desigual, estava sendo menos ensinada por causa da comunicação do que os outros, entendeu? Aí por isso que eu senti a necessidade de aprender Libras e transmitir o meu conhecimento para os meus alunos de uma maneira igual, para um receber o que o outro recebe, entendeu? Além disso, isso também envolve um pouco a inclusão, porque a partir do momento que o aluno tem essa deficiência, ele é excluído porque a maioria, tanto da sala como dos professores, não entendem o que ele fala, e por isso que fica um pouco complicada a comunicação. Aí entra a importância da Libras, porque é através da Libras que a gente vai poder se comunicar com o aluno e poder tratar ele de uma maneira mais igualitária. Isso mesmo. Pela ordem, o Rodrigo deseja falar. Boa tarde, boa tarde. Tá dando para todo mundo ouvir? Sim. Estamos ouvindo. Me chamo Rodrigo, sou aluno de Pedagogia lá do campus Ariston Dias Lima, lá de São Romão Nonato. Primeiramente, queria parabenizar os professores, né, pelo curso, parabenizar a instituição de Oeiras pelo congresso. É de suma importância, né, a Libras e meio educação, né, para o atendimento dessas pessoas que, infelizmente, nasceram com essa deficiência. É um mini curso muito interessante, estou gostando muito nesses 2 dias, né, essas 2 tardes foram de suma importância, tanto para a formação e tanto para a vida também, porque por aqui, na minha cidade, eu que sou de cidade pequena, não moro, digamos que em São Raimundo Nonato mesmo, sempre via que as pessoas, né, que são portadores dessa deficiência, que nasceram dessa forma, né, e assim, sempre tentava se comunicar, né, com essas pessoas e tal, entender o que elas queriam e o modo que elas estavam se expressando, mas de uma forma nunca sabia, né, e depois desse mini curso, que é a primeira vez que eu estou tendo, assim, um acesso, né, a Libras, né, aos sinais e tal, eu pude ver que muitas das coisas que foi passado aqui, essa pessoa estava já se expressando para mim de alguma forma e eu não estava entendendo, né? Através do sinal de batismo, através de um bom dia, boa tarde, boa noite, né? E é de suma importância o curso de Libras. Ainda bem, né? Digo que no curso de Pedagogia, na nossa grade, tem o curso, né, de Libras, né? Então é muito importante também os professores
que durante seu curso não tiveram oportunidade de ter Libras, né, puxar aquela coisa que o Renaud fala, né, de dar uma formação continuada, procurar fazer o curso, se quiser ter uma especialização, se preparar, né, de certa forma, para estar recebendo e atendendo esses alunos sem nenhuma diferença. Né, eu acho que é de suma importância e parabenizo, né, os professores aí pela iniciativa. Obrigado. Nós é que agradecemos, né, essas 2 tardes que passamos juntos. A Jaine colocou que só queria agradecer, né, foram tardes maravilhosas, para de conhecimento. Podemos, através de vocês, conhecer um pouco deste mundo, né, mundo da língua de sinais. E a gente vai finalizar com Wesley, porque já estamos passando 1 minutinho do nosso horário, então comprometer a programação, a última fala do Wesley. Boa tarde, eu sou estudante de História do Campus Clóvis Moura e vi que esse minicurso foi muito interessante para desenvolver uma curiosidade sobre a Libras. Eu não tinha quase nada de conhecimento sobre a Libras e vi que é interessante, principalmente você professor futuramente, e tenho amigos que são surdos e é complicado ter uma comunicação com eles. 2 amigos aqui da minha cidade, e é complicado. E eu vi o curso, eu queria dizer obrigado aos professores todos, que eu achei muito importante esse mini curso e desenvolver uma curiosidade minha pela Libras. Era só isso mesmo e pedir obrigado. Boa tarde. Então, com a palavra do Wesley, eu acredito que a gente cumpriu, né, com o objetivo proposto no nosso minicurso, que era essa familiarização. A gente até entende que muitas pessoas já tiveram acesso, mas outras é o primeiro contato. Então, todas as vezes, quando as pessoas têm esse primeiro contato, certamente vão buscar um pouquinho mais. E a gente estava aqui nessas 2 tardes para fazer essa disseminação desse conhecimento, plantar a sementinha, e aí, quem sabe, ouvir bons relatos daqui a alguns dias, né, alguns anos, dessa nossa ação, através da oportunidade que foi nos dada pelo professor Arlon, né, que já está conosco, e de quem agradecemos a oportunidade. Nós que agradecemos a você, Ítalo, Elaine, Rosilene. O nosso congresso, com certeza, ganhou muito, né, com a participação, com o minicurso, com esse conhecimento de vocês. Eu tenho que correr para me alfabetizar em Libras também, então é uma obrigação minha. E agradeço, quero só dizer que amanhã tem outro minicurso, certo? Quinta e sexta, o minicurso Utilização de Ferramentas Digitais na Avaliação Remota, com o professor Ivan do Nascimento Freire Lopes. Eu ainda não confirmei que vai dar certo, mas ele não falou nada ainda, então acho que vai ser ele mesmo, porque se não for esse minicurso, nós temos outro minicurso que está pronto para entrar na programação, se der algum problema, certo? E hoje, daqui a pouco, temos a roda de conversa e logo mais a mesa redonda. Então, seguiremos nossa programação. Daqui a pouco vocês vão receber o link da próxima sala, tá? É a roda de conversa sobre pandemia, escola e ensino virtual, e 7 horas a mesa redonda sobre fake news. Então, mais uma vez, eu agradeço a vocês, né, que propuseram o minicurso, e estamos aqui à disposição sempre. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, né, da gente ter tido esse espaço para estar contribuindo também com a formação dos cursistas aqui presentes e, em geral, toda a comunidade. Eu também quero agradecer a participação de vocês, cursistas, por essa interação, também ao professor Arlon, né, por esse espaço, e foi maravilhoso passar essas 2 tardes com vocês, com essa troca de conhecimentos. Aqui finalizamos o nosso minicurso. Parabéns a todos os participantes. Obrigada.